Muito boa noite a cada um de vocês. Um grande prazer ver Gratidão. todos vocês por aqui nessa noite mais do que especial que a gente está recebendo aqui o meu amigo José Maurício, que é sócio-diretor lá da Trio Espuma. A Trio Espuma é uma empresa fantástica que atende aí algumas montadoras com maestria, posso falar assim. Conheci o Maurício bastante tempo atrás. Tive lá na Trio Espuma quando era estagiário na Delphi, e aí depois disso teve uma oportunidade na Toyota, ela tinha acabado de entrar na Toyota, aí eu lembrei da Trio Espuma, falei, olha, eles resolveram o nosso problema, que a gente estava com um problemaço lá na Delphi, resolveram o nosso problema, podemos ir lá que não vai ter erro. E aí a gente foi lá, fez a visita, tal, o pessoal da engenharia gostou demais, aprovou, e aí começou um relacionamento, isso foi lá em 2002, né, 2002, 2003, por aí, 2002, 2003, e aí a gente conheceu um relacionamento muito bacana, que teve aí grandes frutos, muito reconhecimento, então é realmente um grande orgulho receber o Maurício aqui, que nos deu a honra também de ser nosso aluno, né? Deu a honra de ser nosso aluno no nosso treinamento, e foi muito bacana ter o Maurício junto com a gente nos nossos treinamentos. Então, Mauricião, por gentileza, se apresenta para o pessoal aí as considerações iniciais. Vai lá. Ok. Pessoal, está me ouvindo? Está ok? Sim, Legal, beleza. né? Vai lá. Tá. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha origem. Eu sou de Poá, São Paulo, uma cidade pequenininha, no subúrbio de São Paulo. Eu nasci dentro de um bar. Meu pai tinha um bar. Então, por que eu estou falando isso para vocês agora de início? Porque todos nós somos vendedores, né? Então, eu falei da minha jornada num bar. Com 14 anos, eu fui trabalhar trabalhar no Senai, estudar e trabalhar no Senai. Depois, eu fiz eletrônica na ETEP, em São José dos Campos. Dali, eu fui agora começar a trabalhar mesmo na IBM, em São Paulo. Da IBM, fiz um estágio de 1 ano e pouco. Fui para o Unibanco Sistemas. Do Unibanco Sistemas, eu fui para a Arte Espuma. E da Arte Espuma, fiquei 3 anos. Eu conheci um pouquinho de espuma e em 88, agora nós estamos completando 33 anos, nós fundamos a Trio Espuma. Então, antes que me perguntem, eu vou falar um pouquinho mais só de Trio Espuma. O nome Trio Espuma dá alusão a 3, né? Mas, na verdade, são 2 sócios, eu e o Humberto, né? E o nosso foco, desde o início, foi em não ser o maior fornecedor, mas ser o melhor. Para diferenciar do mercado, naquilo que a gente conheceu na época, como os clientes, os fornecedores que enganavam os clientes. Não era essa a nossa postura. Então, isso a gente trouxe desde 88 até hoje. Então, eu comentei isso uns dias atrás com o André, nesses 33 anos, certamente a gente errou bastante, mas os nossos acertos foram muito maiores, razão pela qual a gente prosperou. Tá? Então, obrigado pelo convite e obrigado também a você, em especial, André, em 2001, quando você nos visitou, ter aberto as portas da Toyota para nós. Foi na mesma época que acontecia com a Honda, né? Mas foi, olha, brilhante. De lá para cá, a gente vem sido reconhecido por esses clientes e outros no mercado. Tá bom? Foi uma grande Obrigado, parceria, gente. foi uma grande parceria de benesse para os dois lados. Um benefício para os dois lados, não tenho dúvida disso. Yoshida, vamos lá. Bom, primeiramente, gratidão, Maurício, por estar prestigiando o nosso trabalho e apoiando o nosso trabalho. Eu sou Yoshida, né, mais de 30 anos aplicando Lean, com treinamento no Japão, e mesmo assim eu podia ter progredido mais, mas alguns gaps emocionais que eu tinha, mais não ter o entendimento do todo, né? E o tema hoje é dificultar a minha carreira, mas o tema de hoje é credibilidade. E hoje, né, nós pregamos, eu e o Borgomoni pregamos que é importante ter credibilidade,
Mas olha só como a gente destrói a nossa credibilidade. Simplesmente não ter cronograma, ficar trabalhando, por mais que você está se matando, fazendo tudo que precisa, quando você trabalha sem cronograma, é como se você não estivesse fazendo nada. Então, gera insegurança, gera dúvida em quem está à sua volta, porque você virou uma caixa preta. Como é que você quer ter credibilidade se ninguém sabe o que você está fazendo? Se você está brincando, se está levando a sério ou não. Diferença tremenda, né? Levando a sério ou brincando. Porém, com cronograma, fica claro se é para cima ou para baixo a setinha. E sem cronograma, é mais fácil o pessoal pensar que você não está fazendo nada. Então, você simplesmente não ter cronograma já perdeu credibilidade. Mas, por favor, Borgomoni, vamos continuar. E gratidão mais uma vez a todos os presentes e gratidão, Maurício. Maravilha. Gratidão, gratidão, Maurício, gratidão, Yoshida, gratidão a cada um de vocês. Eu sou o André Borgomoni, eu trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores, e eu sou engenheiro de formação, mas nos últimos 4 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, programação neurolinguística, e isso me trouxe a felicidade de reencontrar o Yoshida aí depois de 12 anos que a gente não se via, e junto a gente está construindo linha emocional. E por que misturar a parte emocional com a parte técnica? Porque quando a gente faz essa mistura, a gente quebra uma série de barreiras, a gente tira aquelas forças que ficam jogando contra a implementação por ciúme, por inveja, por achar que tem que chamar mais atenção do chefe. Ego. Ego, esse monte de porcaria que ninguém dá bola, mas que dá um problema gigantesco na hora que a gente vai falar de implementação de qualquer projeto. E no Lean também não é diferente. Quando a gente vai colocar as ferramentas do Lean, a gente tem que lembrar que as pessoas que vão estar fazendo essa implementação. E essas pessoas têm todos esses sentimentos de ciúme, inveja, querer galgar novos postos dentro da empresa. Isso tudo faz um caldeirão que muitas vezes joga contra a implementação. No entanto, na hora que a gente entende essas emoções e coloca todo mundo junto, todo mundo engajado de verdade, a gente realmente consegue derrubar qualquer barreira. Porque aquelas pessoas que começam a se sentir excluídas, né? Quando a pessoa fala, essa atividade aí é para qualquer um, e ela se sente excluída mais do que ela não fazer o que ela deveria, ela joga contra, porque ela vai se sentir fora do barco, fora do grupo. E se o grupo for bem, ela não fez falta nenhuma. Então, isso faz toda a diferença na hora que a gente vai implementar qualquer projeto. Então, por isso, a gente faz essa mistura de parte técnica com parte emocional, que é fundamental para a gente poder ter muito sucesso na implementação de qualquer projeto que a gente for fazer. Então, eu vou dividir a tela com vocês aqui para a gente fazer aquela nossa apresentaçãozinha sempre bem rapidinha. Hoje o nosso tema é credibilidade, né? Credibilidade da venda, da entrega, o período inteiro, com a presença mais do que ilustre do José Maurício, sócio-diretor da Trio Espuma. Então, aqui a nossa apresentação. Hoje nós somos a Winners Alliance, né, que é a junção da Kaikaku Pro, a empresa de consultoria e treinamento que o Yoshida já tinha, com a Aquila Transformação Humana, uma empresa de transformação que faz mudanças, assim como essa que eu fiz em mim, e como eu ajudei uma série de pessoas a fazer também, entre elas o Yoshida, que era uma pessoa que muito tímida, que não falava. Hoje vocês vão ver ele atropelando todo mundo aqui, falando na frente de todo mundo. Como é que é essa história aí, Yoshida? Bom, neto de japonês, tímido, cheio de limitações, ou até crenças limitantes, né? E assim como o Borgomoni perdeu os quilinhos, eu perdi toneladas de crenças limitantes, problemas emocionais que estavam me atrapalhando. Gratidão por ter me ajudado a entender o que estava me atrapalhando, Borgomoni. Maravilha, tamo junto. Você que fez isso aí, eu só dei uma empurrada. Vamos lá. Aqui Exatamente. Algumas empresas que já foram impactadas aqui, né, com o grupo Fiat, Bosch, Votorantim Cimentos. As últimas aqui, a Mosaic Fertilizantes, que é uma empresa de mineração, na realidade. Eles fazem mineração de potássio, que é fundamental para qualquer fertilizante. E eles estão localizados lá perto de Aracaju. E a gente está fazendo online, depois no dia 7 e 8 de dezembro a gente vai lá ao vivo.
e também as AIS aqui, né? As AIS, que é de óculos, lente de óculos e lente de contato. As AIS que também tem essa parte que a gente está atuando, eles também têm uma parte de maquinários, que é fantástico, empresa muito forte. A parte de óculos, de lentes está lá em Petrópolis, que a gente vai fazer uma visita para eles também. A gente já foi lá uma vez e agora vamos novamente. Aqui na nossa apresentação de hoje, por melhor que seja o seu empenho, os clientes parecem estar fugindo. É assim que você sente? É isso que você está percebendo? Você se empenha, tenta cativar o cliente, tenta motivar, tenta fazer, faz aquele super esforço, mas depois de um tempo eles começam a fugir. Então está na hora de mudar essa situação. E como que a gente muda essa situação? Primeiro de tudo, esse caminho pode ser longo, mas ele é fundamental. Comece construindo a sua credibilidade com seus clientes. Isso é fundamental. E como iniciar essa jornada? A gente vai explicar aqui. Primeiro de tudo, entenda qual é a necessidade do seu cliente. Entenda muito bem o seu cliente. Saiba o que ele precisa. Você vai vender para ele exatamente o que ele precisa. E depois você vai entregar o que ele necessita de verdade. Mas, primeiro, você vai vender o que ele precisa, que é fundamental para você ter sucesso. E demonstre todo o seu empenho por isso. Você vai estar empenhado em satisfazer o seu cliente. Esse é só o início. E aí as expectativas devem ser alinhadas, cada entrega indo além do que é esperado. Aquilo que a gente acorda com o nosso cliente é apenas e então somente o mínimo que a gente vai fazer. A gente acorda, alinha direitinho para acertar o mínimo, porque é dali para mais. Assim, a gente constrói a credibilidade. E isso atrai e mantém o cliente muito próximo. Essa que é a grande verdade. Porque quando você supera as expectativas do seu cliente, ele, mais do que continuar comprando, ele fala para todo mundo. Essa que é a verdade. E construir e vender a sua credibilidade é conquistar respeito de todos. Assim, o sucesso junto ao cliente é absolutamente certo. Então, aí eu vou perguntar para vocês, isso faz sentido para vocês? Se isso faz sentido, quais são as expectativas de vocês também para essa live de hoje? E eu peço a gentileza que vocês escrevam aqui no chat para mim, que é importantíssimo a sua interação hoje aqui. Eu conto com vocês. E vou lembrando aqui que no próximo dia 4 de dezembro, sem ser o próximo final de semana, o outro sábado, a gente vai estar com o nosso workshop em linha emocional totalmente gratuito. Você ainda tem direito a um certificado de participação, mas para isso precisa estar inscrito. Eu sei que quase todo mundo aqui na sala está inscrito, mas quem já está inscrito, pega esse link que eu acabei de colocar aqui no chat, manda para os amigos, manda para todo mundo, para a gente encher a sala lá, que vai ser sensacional, a gente poder impactar o maior número de pessoas possíveis, e isso faz muito parte do nosso propósito. Então, no dia 4 eu vou estar lá junto com o Yoshida, naquela bancada ali atrás, junto com ele, junto com vocês, fazendo 4 dinâmicas. 2 essencialmente emocionais, para a gente se trabalhar e entender como que a gente é e melhorar o nosso interior, porque a gente só transmite o que transborda dentro da gente. E se a gente está cheio de raiva e de ódio, não vai transmitir coisa boa nunca. E depois mais 2 técnicas com a parte emocional, para vocês aí sim terem uma amostra, um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento completo. Então, não perde mais tempo. Quem não se inscreveu, se inscreve. Quem já se inscreveu, manda para os amigos, tá certo? Então, Yoshida, antes disso eu vou construir uma... Peraí. Eu tenho quase certeza que todo mundo aqui da sala mal conhece a Triespuma. Porque esse cara aí, o Maurício, ele não faz propaganda da empresa dele, ele não está na revista, não está em lugar nenhum. Mas então, eu vou construir a credibilidade, porque pouca gente conhece a Triespuma, mas eu acho que bastante gente conhece a Toyota, né? Então, aí, olha o que esse cara já ganhou de prêmio da Toyota, gente. Olha isso! Olha isso! É difícil ganhar prêmio da Toyota. É difícil ganhar um. Olha o que esse cara já ganhou de prêmio. Reconhecimento de qualidade, melhor fornecedor em logística, superior em qualidade, superior significa o melhor do ano, tá, gente? O melhor do ano, não teve ninguém melhor que ele nesse ano aí, tá? Melhor logística, melhor de qualidade, o pessoal aqui da planta de Sorocaba, aqui da planta aqui de Sorocaba, aqui de Indaiatuba,
Bom, já passou o carro, ganhou tudo que você possa imaginar como o melhor fornecedor. Se não Isso aqui é fosse... uma pequena amostra do certificado, né? O Maurício me Dos mandou, prêmios. o Maurício não, o funcionário dele, o Henrique, me mandou umas fotos também lá da 3M, tá umas empresas mais ou menos aí, mas esse aí eu nem coloquei aqui, eu só peguei da Toyota e da Honda. Olha isso, gente. Olha isso. Olha isso. Isso é construir credibilidade. Na hora que a gente surpreende o nosso cliente, existe o reconhecimento. E aí sim a gente constrói a credibilidade. Então, a partir de agora, Yoshida, pergunta para o Maurício lá como que Perfeito. ele constrói essa credibilidade. Vai lá. Perfeito. Gratidão pela introdução, Borgomoni. Gratidão, Maurício, por ter tanto resultado, né, e estar aqui conosco compartilhando essa experiência, né, dos seus 30 e poucos anos construindo isso. E como eu falei na introdução, né, construir credibilidade às vezes é muito fácil, algumas partes, é muito fácil perder a credibilidade, né? Falando ao contrário, né? É muito fácil perder a credibilidade, mas construir requer trabalho. Trabalho mental, trabalho técnico, trabalho de organização. E quando a gente trabalha, né, focado em buscar a qualidade em primeiro lugar, né, o mais alto nível, né, qualidade de atendimento, qualidade de serviço, qualidade de pessoas, qualidade de sistema de trabalho, aí começa a funcionar tudo direitinho. Então, vamos escutar daqui agora, a partir de agora, o Maurício, né, contando como é que foi, né? Começou com eu quero ser o fornecedor referência. E como é que constrói esse fornecedor referência, né? Como é que constrói a empresa que é referência, Maurício? Gente, vocês, me balançaram aqui, viu? Eu não esperava isso, tá? Mas, obrigado, obrigado. Eu fico emocionado, sinceramente. Bom, Nós também, mas vamos lá. muito felizes porque você está aqui compartilhando essa experiência conosco, Maurício. Esse finzinho da Mas apresentação eu eu não não mostrei para o esperava isso. Maurício antes, Mas, tá, de qualquer gente? Isso forma, aí eu vamos lá. armei sozinho. Tá. A credibilidade, para mim, né, para nós, vai primeiro de encontro ao que a sua empresa, onde você está, o que ela passa de imagem para fora. O que os seus clientes enxergam na sua empresa? O que os seus ex-clientes, por que você perdeu o cliente? O que será que aconteceu? Como os seus concorrentes te enxergam? Pô, será que esse cara é desleal? Como que é que ele trabalha? Os seus fornecedores, poxa, você pode dizer que os seus fornecedores são parceiros? A imagem que a sua empresa passa Maurício, o cliente tem uma necessidade, ele espera que você atenda, né? E às vezes ele vai falar com você e você mal escuta ele, né? Exato. Já começa a perder credibilidade sendo arrogante e não prestando atenção no que o cliente está precisando, né? No que ele está te chamando, né? O que ele está pedindo, né? É. Então, eu queria que o pessoal tivesse uma ideia, né, geral da empresa de fora, antes de falar do que a gente pode fazer para melhorar essa imagem para os outros enxergarem, né? Mas eu quero tocar só nesses pontos, né? Tipo, a tua empresa, ela é uma empresa sustentável? Como que ela atua? O que ela gera de resíduo? Como que ela está inserida no meio ambiente? Ela é uma empresa sustentável? Não sei. A tua empresa, onde ela está? Como que a comunidade em volta da sua empresa enxerga? Imaginou se a sua empresa, por exemplo, ela tem um problema de tráfego? De repente, o pessoal quer sair para trabalhar, não consegue porque a empresa tem um caminhão lá que não para todo o trânsito na rua. A imagem da sua empresa, do lado da sua empresa, não é boa. Tá? Eu tenho também, eu lembrei de uma coisa, poxa, como a sua empresa é com o recolhimento dos seus impostos? O Estado, como é que vê a sua empresa? Tudo isso contribui para a imagem da empresa que você tem, onde você está trabalhando, né? Porque se você não recolhe impostos, vocês sabem bem aí, né? André, Yoshida, estamos constantemente sendo monitorados.
porque isso vai dizer da sanidade, da capacidade da empresa dar continuidade dos negócios. Então, uma empresa que não está pagando imposto, a gente pressupõe que ela não é lucrativa. Se ela não é lucrativa, uma hora ou outra vai Quebrar. cessar o fornecimento. Ou Né? não é honesta, né? Se não está Ou pagando. não é honesta, é claro, claro. Então, eu falei nisso, né? Então, é para o pessoal pensar um pouco na imagem que ela põe para fora. Depois, dentro da empresa, o que a gente pode fazer para melhorar essa imagem? Né? Ó, os clientes, é lógico, se você não eu vou falar agora em termos de requisitos, né? Se não atender às normas mínimas lá, por exemplo, a Toyota não exige IATF, ela exige nem ISO 9000, ela exige a 14000. Exige assim, porque está consoante com o que ela está fazendo, que é uma empresa sustentável. Então, se você não é, então, de repente, ele não quer você dentro do portfólio dele. Né? Então, eu falei em normas, tá? Eu preciso, na hora que eu estou fornecendo para essa empresa, assegurar que todos os produtos que eu forneço para ela vai atender aquilo que eu me propus no início. No mínimo, tem que fazer isso. Né? Eu também tenho que no meu processo produtivo, eu vou lembrando de coisas e vou colocando para vocês. Eu tenho que ter um processo produtivo controlado, um autocontrole. Não dá para fazer uma inspeção final, ao final de tudo produzido, está bom, vai estar ruim, vai para o lixo. Não posso fazer isso. Né? Eu tenho que monitorar. Isso é construir a qualidade, né, Maurício? Não Sim, controlar a qualidade. Né? Eu tenho que monitorar todos os meus processos de maneira a mitigar qualquer possibilidade de gerar uma falha no cliente, né, seja alcançada. Se eu tiver uma possibilidade de mandar aquilo fora, então eu tenho que, A lógica... não, eu tenho que, como é que eu vou dizer? Eu tenho que reforçar o meu processo de maneira que aquilo não aconteça, que não vá sair a lógica, né, Maurício? Se meu sistema de trabalho monitora e pega problema quando ele é pequeno, então ele não causa dano, nem não causa prejuízo para a empresa, não causa dano para o cliente também. Então, mas se eu sou descuidado, né? Se eu sou descuidado nisso, pode ter um impacto tremendo econômico para mim mesmo, a empresa, ou até, né, causar estrago, né, e danos para a imagem até do meu cliente, né? Porque aí ele vai vender um produto que dá problema e a imagem dele se fere junto devido ao meu fornecedor, né? É o fornecedor dela, né? Então isso é... Claro. Então, eu falei um pouco de qualidade, um pouco de... Agora, o que eu preciso ter de estrutura que garanta que isso não vai acontecer, né? Então, eu coloco como um pilarzinho, assim, se eu tiver material, se eu tiver energia elétrica, tá? Se eu tiver material, se eu tenho energia elétrica, e se eu tenho equipamento, e o pessoal treinado, não tem como eu não atender o cliente. Então, daí vem os requisitos, né? Então, eu tenho que ter o pessoal fala aí, uma matriz de versatilidade, porque se eu não tiver aquele funcionário, se ele estiver doente, alguma coisa, eu tenho que o substituir e eu consigo atender. Eu tenho que ter em equipamentos, eu tenho que ter equipamento redundante. Se a máquina quebra, como é que eu forneço o item? Eu tenho que ter um equipamento redundante lá. Então, eu venho da área de informática, eu falei para vocês que eu trabalhei no Unibanco Sistemas, então, backup está sempre na minha cabeça. Eu não posso ter só um caminho crítico ali, que de repente tiver um break, vai parar a linha do cliente na frente, né? E essa questão de backup, né, Maurício, é super sério, né? O pessoal de IT chega a ter 3 backups do dado principal, né, do banco de dados. Né? Um no local, outro separado, tudo para, se tiver um desastre, ainda eu consigo restabelecer a operação, né? Eu vou fazer só um parênteses aqui. Eu me lembro do tempo que a gente sofria auditoria dos clientes.
Quando a gente sofria auditoria no passado, antes da ISO 9000, então, cada um dos clientes vinha com seus requisitos. Olha, você tem isso, você tem aquilo. E um dos clientes que nos visitou na época era a Valeo, e ela exigiu que a gente tivesse um cofre corta-fogo para as mídias de informação. Acreditem ou não, até hoje nós usamos isso. Eu tenho backup num prédio, no outro prédio, eu tenho backup na minha casa, mas eu tenho um corta-fogo onde eu tenho as mídias de cada ano, cada fechamento de ano a gente guarda, eu tenho histórico para trás. Então, é uma segurança, não é atualizada no dia a dia, mas eu não perco meu histórico de anos para trás. Tá? Mas eu estava falando de energia, né? Falando de backup, eu tenho que ter backup de energia. Se eu não tiver energia, então nós temos um gerador, né? Nossa empresa foi opção nossa, que toca a fábrica inteira, só que mais, ele roda toda semana, independente de faltou ou não energia. Nós temos horário, um dia da semana que ele entra, independente se usou na segunda, sexta-feira, meio período ele vai funcionar meio período, independente se usou na segunda. Ok? Para ter certeza, Na hora que que precisar, equipamento... você tem. Né? E já aconteceu, desta forma, já aconteceu de nós precisarmos, ainda bem que foi no backup, não na hora que eu estava precisando efetivamente, mas, além disso, nós temos um tanque de diesel lá que dá uma autonomia para a empresa de 3 dias de produção. 3 dias, eu estou falando, são 72 horas de produção. Eu não imagino nunca acontecer alguma coisa dessa, mas a gente tem essa disponibilidade de energia. Então, se eu tenho matéria-prima, agora falar em matéria-prima é um negócio legal, né? Quando você vai discutir, a maioria dos clientes aí, não, você não tem que ter estoque. Não, você não tem que ter fábrica parada por falta de matéria-prima. Nós importamos materiais, nós também temos, o nosso material espuma é volumoso. Para vocês terem noção, a nossa parte fabril, a área de fabricação está mais ou menos 3.000 metros quadrados. O nosso estoque é maior do que isso. Ele vai para quase 5.000 metros quadrados. Olha, materiais importados, nós trabalhamos com 3 meses de estoque. Por quê? Hoje está acontecendo isso. Quando eu compro um material lá de fora, ele está levando até mais do que 90 dias, dependendo do caso, por causa da rota dos navios. E dá para dizer, Maurício, que 3 meses de estoque de material importado já é um estoque baixíssimo. É baixo, é baixo. Porque sim, mas... aço, por exemplo, você tem que comprar 7 meses antes. Então, entre pedido, fabricação e entrega, é um lead time de 7 meses. Né? Mas uma coisa eu posso me vangloriar ao falar para vocês. Por material importado, nós nunca paramos. Tá? Então, nosso sistema realmente funciona nesse sentido. Para material nacional, nós trabalhamos com 1 mês de estoque. Mas tudo isso também não bastaria se não tivesse também um laboratório para certificar que o que está chegando está em condições de uso. Então, entenda, para você garantir para o cliente lá na ponta que você vai assegurar a entrega, eu preciso saber se as condições que eu defini no KIPAP, no início do projeto lá, vão ser obedecidas ao longo de todo o projeto. Né? Maurício, aí fazer uma pergunta. Né? Você falou bastante em backup, qualidade, etc. Né? A qualidade, né, do processo é só a qualidade que cuida? A qualidade do equipamento é a qualidade que cuida? Né? A qualidade da manutenção é a qualidade que cuida? Como eu te falei, eu estou buscando ser um pouco sucinto aqui para a gente falar, mas é um conjunto. Eu estou pincelando os mais importantes para a gente poder atuar, mas você falou a verdade. Quando eu estou falando em qualidade, por exemplo, faz parte até dentro da nossa estrutura, os equipamentos que nós temos, eles têm uma tolerância
muito maior, quer dizer, maior não, muito menor do que aquela que eu vendo para o cliente. Em outras palavras, eu vendo uma espuma, por exemplo, com a espessura de 20 milímetros, mais ou menos 1. Nosso equipamento garante 0,5. O que significa isso? Se porventura chegar a uma espessura fora, foi um erro. Não foi equipamento que gerou isso. A não ser que o meu equipamento esteja com problema, mas se ele tiver acertado, e normalmente a gente confere isso, né? Então, nós estamos vendendo realmente qualidade. Os materiais que nós produzimos são materiais expandidos, são estampados em facas gráficas. Essas facas gráficas não mudam o dimensional. O material é macio. A espessura, eu estou garantindo no equipamento. Então, dificilmente eu vou ouvir problema do nosso cliente, de problema dimensional, de medida. Isso eu não vou ouvir. Por força da nossa definição de quem são os nossos... como a gente trata o nosso cliente, então, o nosso fornecedor de matéria-prima tem que ser tão excelente quanto. Porque eu não posso vender problema. Eu tenho um processo que é top. Se eu não tiver um material que seja top, poxa vida, eu posso estar vendendo um problema para o cliente lá na frente. Eu não posso me dar ao luxo de receber um material, um bloco de espuma, não sei se vocês têm noção de como é feito, é uma expansão livre. Se eu cortar o bloco e lá no meio tiver um furo, uma célula muito maior, eu não posso mandar peça para o cliente. Ele me rejeita, não a peça, rejeita o lote todo. Entendam a diferença. O mesmo que me fornece também fabrica espumas para colchão. Num colchão, se tiver uma célula com 20 milímetros, não há problema nenhum, tá? Forrado o colchão, não tem problema nenhum. Agora, numa peça, isso pode ser... Imagina se essa peça fosse no volante do carro, por exemplo, onde ele vai buzinar e, de repente, dispara a buzina, por exemplo. Estou imaginando um caso hipotético. Então, o risco é muito grande. Então, nós trabalhamos com muita seriedade com os nossos fornecedores. Então, eles são escolhidos a dedo para que eles não contribuam com um problema que vai levar para frente com os nossos clientes. Entendeu? Então, eu falei disso tudo e esqueci de falar de uma coisa, que é da ociosidade. Perfeito. Uma coisa que nós temos que ter. Não adianta eu ter material, ter equipamento, eu ter mão de obra para poder fazer, tenho energia, mas eu não tenho disponibilidade de tempo para poder fazer. Então, na nossa estrutura, sim, eu tenho uma capacidade ociosa. Essa capacidade ociosa, eu os convido para conhecer nosso parque. Tem o nosso site, depois, se o pessoal tiver disponibilidade, aí dá uma olhadinha, www.triospuma.com.br. Dá para fazer um passeio aéreo pela fábrica, por dentro da fábrica, para conhecer como que a gente faz um pouquinho das peças. A ociosidade é necessária, primeiro, para suprir qualquer eventualidade de uma não conformidade com o cliente. Eu entendo uma não conformidade dentro da fábrica como prioridade máxima. Ele tem que entrar antes de qualquer produção. Eu tenho que ganhar controle, porque eu preciso eliminar esse problema o mais rápido e satisfazer o nosso cliente. Esse problema não pode perdurar por dias, por horas, o mais cedo possível, porque no nosso item não existe muito retrabalho, não tem. A peça ou está boa ou não está boa. Entendeu? Então, não existe retrabalho. Então, se alguma coisa aconteceu... É perda total, né? Plano, rever todo o plano, faz umas peças em condições para poder mandar para o cliente, enquanto se averigua se o problema é nosso ainda. Porque, às vezes, nem temos o problema. Ok? Então, eu misturo um pouco as coisas, mas eu queria mostrar para vocês que, olha, se eu não tiver ociosidade, eu não consigo fazer isso. E se eu não tiver ociosidade, eu também não cresço. O mercado ele está fervilhando. Na mesma hora que a gente está vivendo uma pandemia, tá?
o que está acontecendo com todos. Alguns competidores aí no mercado podem não estar saindo tão bem, podem não estar conseguindo sobressair. De repente, de uma hora para outra, vem uma demanda para você. E aí você vai buscar esse cliente novo e vai deixar o teu cliente, que é do dia a dia, para trás? De forma alguma. Isso não pode acontecer. Então, todo cliente para nós é importante. E outra lógica, né, Maurício? Na hora que você aparecer um cliente potencial, começou a negociar, você vai contratar engenharia, vai contratar qualidade, vai contratar manutenção, toda a estrutura de pessoas que não conhecem a cultura da sua empresa para operar amanhã, né? Isso é quase prenúncio de desastre, ou seja, prenúncio Sim. de perda de credibilidade, né? Claro, claro. Então, por isso essa ociosidade, porque todo mundo que pensa no Lean pensa, não, tem que ser zero perda, máxima eficiência, não sei o quê, recurso perfeito, eu preciso de X, eu tenho X de recurso, e não funciona bem assim. Tanto que, principalmente a área de desenvolvimento, precisa ter esse fôlego para poder atender bem e, se tiver problema durante o desenvolvimento, poder reagir e completar o desenvolvimento sem causar dano de atraso do projeto do cliente, né? Que também é outro ponto de credibilidade, né? Tá. No meio dessa conversa, eu vou falar um pouquinho só mais do nosso dia a dia. Hoje, nós temos mais de 1.500 itens diferentes. Nós estamos produzindo, atualmente, quase 14 milhões de peças por mês. Mas esse número não nos assusta. Nós já chegamos a produzir 19 milhões anos atrás. Só que numa planta que é quase que 1/5 do tamanho do que nós temos hoje. Em outras palavras, se a gente precisar, a gente consegue chegar a 40 milhões. A gente tem esses números. Lógico, no segundo turno, tudo mais, eu tenho um turno só hoje. Mas o mercado não tem essa demanda. Estou preparado para isso, mas, lógico, teríamos que ajustar algumas coisas, mas dá para chegar a esse volume. Entendeu? Quando eu falo assim para vocês que eu tenho 1.500 itens, eu tenho itens que a gente pede 100 peças. Tem um item que pede 1 milhão de peças, por exemplo. Tem itens que vai 10 peças numa caixa. Tem itens que vão 10 mil numa caixa. Então, os tamanhos, os formatos, as criticidades, as misturas de materiais são as mais diversas possíveis. A gente vive até um dilema que, às vezes, o nosso setup demora mais do que a produção. Tá? Então, para vocês perceberem o que é isso, nós temos mais de 200 tipos de materiais diferentes que a Trio Espuma converte em peças. Então, tem gente que diz que é fácil fazer peça técnica. Eu falo diferente. Nós fizemos ser fácil. Entendeu? Então, eu aceito os desafios e faço com que seja fácil. Porque, no fundo, o que você quer é atender o teu cliente o mais rápido possível, com a qualidade. No mínimo, aquele pediu, o nosso papel é de fornecer algo melhor. Então, no nosso entender do negócio, a gente quer conhecer como ele usa a peça para poder propor melhorias. Nesses 30 anos, eu já peguei cada caso que vocês não imaginam que o cliente nos solicita e o que ele queria. Então, é uma coisa completamente diferente. Ele não consegue expressar exatamente o que queria, se expressa mal, e depois que fica claro que a gente tem que correr atrás para atender essa necessidade, né? Aquilo que ele queria, às vezes, custa muito caro e não é o que ele quer. E, de repente, ele está recebendo ainda de um concorrente um material que é completamente diferente. Então, todas essas variáveis a gente enfrenta no dia a dia, entendeu? Mas então, uma coisa que é importante, viu, Maurício? Uma coisa que é importante é que nesse processo da credibilidade, o cliente tem que perceber que eu estou procurando atender bem ele, número 1. Número 2 é,
tudo que eu faço, ele começa a ter certeza que ele fez de um jeito ontem, hoje está melhor que ontem, e ele começa a ter certeza que amanhã e depois de amanhã vai ser sucessivamente melhor e melhor, porque ele vê isso na sua forma de agir, na sua forma de pensar e de estruturar a empresa, né? Então, se ele não perceber isso, ele começa a procurar o concorrente, né? Concorrente, exatamente. Então, para isso tudo, né, na nossa gestão, a gente tem alguns princípios, né, que eu acho que é legal de falar para vocês, para o pessoal entender. Uma coisa que eu já falei isso para o André algumas vezes, a gente aceita o erro, né, André? A gente aceita o erro, só não aceita a Mas o erro, repetição do erro. quando tiver o erro, o cliente vai ficar bravo, né? Não, mas eu não tenho problema nenhum com o erro. Se eu contar para vocês os erros que nós já pegamos lá dentro, vocês falam, não, impossível. Sim, só que nós tivemos que arrumar formas de... É a pergunta que o Humberto, meu sócio, fala. O que nós vamos fazer para não acontecer de novo? É isso. Tá? Isso garante que não acontece? Ok. Então, e a roda o lógica PDCA lá, né? e a lógica é assim, Maurício. Você tem todos esses itens. Se cada item começar a ter problema, já tem um montão de itens. Se cada item começar a ter 2 problemas, começa a virar um inferno. Se tiver 3, vai ficando um negócio insustentável. Por isso que é importante cada problema que acontece eu aprender com ele e não deixar mais acontecer, né? Porque sempre vai surgir um novo que não estava previsto, que nunca a gente experimentou, né? Aí, então, importantíssimo a gente matar os problemas na raiz, né? E quando eles são pequenininhos. E isso que faz toda a diferença das empresas que têm muito sucesso para aquelas que não têm tanto. Então, vou lembrar aqui que no próximo dia, sem ser o próximo sábado, o outro, dia 4 de dezembro, a gente vai ter o nosso workshop em linha emocional, totalmente gratuito, você tem direito a um certificado de participação, mas para isso precisa estar inscrito, e eu estou colocando aqui mais uma vez para vocês, no chat, né? Aqui no chat, estou colocando mais uma vez para vocês o link para vocês se inscreverem. Então, vai lá, eu sei que a grande maioria aqui já está inscrito, mas quem ainda não está, clica lá, faz a inscrição, é muito simples, nome, e-mail, telefone, está inscrito, e a gente vai estar, eu vou estar ali naquela bancada ali atrás do Yoshida, junto com ele, junto com vocês, fazendo 4 dinâmicas. Vão ser 2 essencialmente emocionais. Antes do almoço, a gente faz uma sessão de inteligência emocional para o pessoal relembrar aí as vitórias da vida, que é importantíssimo, que infelizmente as derrotas impactam muito para a gente. E aí a gente começa a entender como um derrotista, como aquele que só lembra das derrotas. E isso é impressionante. Infelizmente é a grande verdade. Só que para chegar até aqui, gente, a gente já venceu pra caramba. A gente já venceu pra caramba. Aí, depois do almoço, a gente volta mais a segunda parte técnica, misturando a parte emocional. E para finalizar, a gente vai fazer uma constelação familiar. Eu sei que a grande maioria nem sabe o que é constelação familiar, mas é uma outra forma de a gente acessar o interior de cada um e poder fazer uma transformação, uma mudança de significado, aquilo que ficou machucando você desde a tua infância, desde lá de trás, que continua machucando você, batendo em você, e você nem sabe disso, a gente vai ressignificar ali ao vivo, só que essa tem que ser com uma pessoa só. Então, aí a gente vai fazer isso ao vivo e entender que a gente é formado pela criança que a gente foi, o adolescente que a gente foi e o adulto que a gente é. E a gente carrega tudo isso na nossa vida até hoje. Então, aí vocês vão ter uma amostra, um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento completo em linha emocional. Então, não perde mais tempo, clica lá, faz a inscrição e no dia 4 a gente vai estar das 9 da manhã às 18 horas, tá certo? Maravilha. Então, peço mais uma vez para vocês, coloquem aqui no chat qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tenham aqui para eu trazer para o Yoshida e para o Maurício para a gente discutir aqui nessa live que a gente está falando sobre credibilidade, que é fundamental tanto na nossa vida profissional quanto na nossa vida pessoal. Ter credibilidade faz toda a diferença. E ter credibilidade é, acima de tudo, entregar acima da expectativa de quem você vai fazer a entrega. Essa é a grande diferença. Na hora que você está do mínimo para baixo, aí você está sendo descartado a cada dia.
Na hora que você está do mínimo para cima, aí você está fazendo a diferença. Isso é credibilidade, certo, seu Maurício? Certo. Bom, Maurício, André, todo cliente é importante, cara. Sem dúvida. Todo cliente. Aquele cliente é muito exigente, é chato, é não sei o quê. Eu, até no nosso jargão, ele paga? Paga. Então, ele é um bom cliente. Entendeu? É como eu coloco, tá? então, tudo tem que ser justo, né? Se Sim, ele tem claro. exigência mais baixa, preço mais baixo. Se ele tem exigência maior, correspondente a isso. Se é super exigente, também tem o custo desse atendimento. Mas aqui, Maurício, o tempo já tá avançando e acho que é interessante a gente começar a trabalhar a questão pessoas. As pessoas, eu tenho que buscar o desenvolvimento das pessoas, nivelar todas no melhor nível que eu posso, mas as próprias pessoas, por mais que eu desenvolvi no mais alto nível, as pessoas não são máquinas, né, que todo dia operam 100% da carga. Então, como é que administra, né, a questão de a pessoa está com algum problema pessoal, a pessoa está com dificuldade, como é que você faz para trabalhar a percepção de que tem um risco potencial porque a pessoa não está bem? Né? Olha, Ou, nós por favor, temos Maurício. Oi? Por favor, por favor. Tá. Sim. Nós temos um RH bem ativo na nossa empresa, que ele acompanha os nossos funcionários de uma maneira geral, mas mesmo assim os nossos gestores têm toda a liberdade de conduzir um caso como esse, como você citou, tá? Da melhor forma possível, interando com ele mesmo. Tá? Então, não é só salário que interessa para um funcionário. A gente precisa entender realmente se ele consegue atingir os objetivos, não só dele, como nossos também na empresa. Né? Mas no caso dele, se você encontra ele com dificuldades, antes de você isolar, você precisa realmente conversar e entender o que está se passando. Tá? E, para isso, nós temos o que nós chamamos lá dessas nossas reuniões de interação. E este assunto de credibilidade é um assunto que está sendo em pauta lá na fábrica agora, onde cada um entende, tira as diferenças. O problema não é meu, o problema é de produção. Não, o problema é da qualidade. Não, o problema é de vendas, que vende caro. Por isso que nós não ganhamos novos itens. Então, essa interação tem acontecido, está acontecendo cada vez mais na fábrica, e isso é importante para trazer os resultados que a gente está buscando. Tá? Eu só queria eu sei que o nosso tempo urge, né? Mas eu queria falar só uma coisinha sobre a educação pelo exemplo, no nosso caso, lá na fábrica. Porque se não vier de cima a educação, mostrar que, de repente, você está vendo no alinhamento um material fora do posicionamento, quando o funcionário enxerga que a direção está vendo isso, ele já fala, puxa vida, eu podia ter visto isso, poderia ter melhorado o nosso negócio. Tá? Esse assunto e também as visitas a eventos externos para trazer inovação para a fábrica. Eu sei que o tempo hoje, cara, eu só quis contar isso para vocês, porque Sim. é onde vêm as inovações para poder trazer as melhorias para o nosso negócio, entendeu? E inovação, né, Maurício? Só para o pessoal entender. Eu construo a credibilidade para manter a empresa hoje, mas a empresa do amanhã depende da inovação. Ou seja, antes do meu cliente perceber que precisa, eu tenho que estar buscando as alternativas que vão surpreender meu cliente. Então, depois que meu cliente fala, seu concorrente tem tal equipamento ou tem tal tipo de processo, você vai tentar descobrir o que é, você já está perdeu um pouco da sua credibilidade de você estar na frente, você é competitivo, você é inovador, né?
Eu tenho isso também em mente, né? E, exceto 2016, a última vez que eu fui à feira na Alemanha, a Feira K, que tem os melhores equipamentos a manufatura de peças em espuma. Eu encontrei na Alemanha, a primeira vez que eu os visitei foi em 95. Depois, a cada 3 anos, acontece esse evento em Düsseldorf. Eu fui até 2017. Em 2020, agora, por causa da pandemia, não. 2016, digo. Em 2019, não. Agora, em 2022, que é o próximo ano, em outubro do ano que vem, está previsto a gente estar participando, tá? Sabendo que tem de inovação, de repente não vai ser o que eu vou comprar agora, mas, de repente, vai ser uma solução de um problema que eu vou ter, né? Eu preciso antever isso, né? Acho que eu comentei isso com vocês, em 95, a primeira vez que eu fui, eu comprei, em 98 eu estava trazendo uma máquina da Alemanha. Tá? Agora nós estamos trazendo uma outra, né? Que eu comprei em 2000. Então, são equipamentos que, eu digo, em Parque Fabril, nós somos diferenciais, temos um belo diferencial com relação à concorrência. Em outras palavras, se eu tenho material bom e tenho equipamento que é capaz, dificilmente eu vou fazer alguma coisa ruim lá na frente. Aí eu acabo surpreendendo o nosso cliente, onde coloca essa peça com ele lá que não tem problema. Ele vai entregar dentro do prazo, não vai ter problema de entrega, não vai ter problema de material, está dentro do dimensional. É isso que a gente busca. Tem um assunto que eu não queria tratar aqui hoje, que seria entre custo, delivery e qualidade. Porque a partir do momento que você compara qualidade e delivery, se você tiver isso em mente, que isso é muito importante para você, o outro é custo, nós vamos ser muito competitivos nesse caso. Quando você despreza um pouco a qualidade, despreza um pouco o delivery, então, de repente, a gente pode ficar no segundo plano. É aonde a gente se situa no mercado. Eu estou comentando isso com vocês para vocês entenderem. A gente sabe que a gente está num patamar diferenciado no mercado e sabemos que alguns clientes nos colocam como, olha, os preços da tua espuma são um pouco maiores do que a concorrência. No entanto, aqueles que estão conosco não querem experimentar o mais barato. Nós temos 33 anos, eu digo que nós temos 100 clientes. Dos 100 clientes, eu tenho clientes que estão conosco há mais de 20 anos. Na Toyota, muitos clientes estão há mais de 20 anos conosco. A Toyota, quase 20 anos. Quase 20. Honda, há quase 20 anos. Mas, então, na Toyota, assim, no Japão em geral, né, Maurício? Quando a pessoa é de alta confiança, né, nós confiamos muito na pessoa, na empresa, ou no fornecedor, ou pessoa, né? Relativa a alguma necessidade, né? Eu preciso de um negócio assim, assim, assado, né? Para quem que eu vou pedir isso aqui? O fornecedor de alta credibilidade, né? O pessoal lá no Japão usa a palavra macaceiro. Macaceiro significa esse cara é realmente bom, ponta firme, confio nele. O que você entregar para ele, ele vai me responder, vai me atender da melhor forma possível. E, com certeza, né, vai atender tudo, né, da melhor maneira possível, competitivo e preço justo. Então, macaceiro. Não preciso me preocupar. Então, macaceiro. E, em geral, né, até o próprio processo de organização na Toyota, tem os fornecedores macaceiro, que são os top em qualidade e credibilidade. Tem o que o pessoal chama de pessoal que pode ter ajuda, né, da organização global dela. Em geral, os fornecedores locais, a Toyota se preocupa em prover ajuda, né, por exemplo, só para vocês entenderem, porque ela não tem todos os recursos necessários para ser nível macaceiro. Sim. Pelos prêmios que a Trio Espuma ganha para cá, para lá e etc., né, e pelo que você está falando, vocês já são nível macaceiro. Parabéns, Maurício. Já o Maurício sabe disso, porque tem algumas fases do desenvolvimento
que pulam na Trio Espuma, né? Que a gente faz aqueles SPTT, 1, 2, 3, que é a junção de todos os departamentos, né? Qualidade, Porque PPT, compras, tal. Vai todo mundo no fornecedor para fazer o desenvolvimento e fazem várias visitas. Aí os macaceiros, a gente corta algumas visitas. E o Maurício sabe que já cortou-se um monte de visita lá da Toyota nesse desenvolvimento, tá certo? Deixa eu ler um pouquinho o chat aqui, senão o pessoal fica isso é bravo comigo. credibilidade, né? Isso é Sim, credibilidade, sim. isso é credibilidade. A Arlene colocou aqui, ó, o cliente reconhece a preciosidade das pessoas através da credibilidade dos produtos que entregam. E ainda completou, o cliente reconhece a preciosidade do produto através da credibilidade das pessoas. Das Fantástico. pessoas. A Arlene Obrigado, dá um Arlene. show. A Arlene esteve ontem com a gente aqui, né? Quem não viu a live da Arlene de ontem, procura lá no meu canal do YouTube, no canal do YouTube do Yoshida, que tem E lá, nos foi uma live posts, nos nossos posts fantástica ontem. no LinkedIn também, né, O Wilton? nosso post do LinkedIn tem lá o link para procurar no canal do YouTube. E o Washington perguntou aqui, Yoshida, qual o Candi? Qual o Candi? Sei se é o Candi do Macaceiro. Como que é o Candi do Macaceiro? Eu vou ter que pesquisar e te encaminho depois, Washington, Pergunta porque eu nunca difícil, hein, procurei. Washington? Você me pegou de calça curta, Pegou mas de calça gratidão curta pela aí, pergunta. Sensei. Aí, botou uma saia justa aí. Mas tranquilo, o Yoshida manda para você, fica sossegado. Sim, sim. Tá bom? Fica tranquilo Maravilha. que vai em seguida, mando pelo LinkedIn, né, ou pelo WhatsApp também. Maravilha, isso aí. Maravilha. Mauricião, querido, por incrível que possa parecer, já passou uma hora, quase passou uma hora, que a gente está quase estourando o tempo, porque assim, live boa é assim, a gente passa, a gente nem percebe, né? Vai que vai, que vai. É rapidinho. E eu falei para você falou, não, tal, precisamos, né, conversar bastante. Eu falei, fica tranquilo que você vai piscar, vai acabar a live. Isso é bom Isso. porque dá vontade de fazer mais. Então, Sim, sim. eu me sinto mal fazendo isso, mas, por gentileza, suas considerações finais. Vai lá. Cara, eu gostei demais de estar participando disso. Eu deixo para o pessoal uma frase de Aristóteles. Nós somos o que repetidamente fazemos. Então, a excelência, né, não é um ato, é um hábito. Boa. Acho que é legal para a gente pensar sobre isso, Boa. porque, olha, o que nós somos hoje é em função de tudo que a gente vem aprendendo com os nossos erros e vem colecionando acertos, e esses acertos estão se propagando para todos os itens que a gente faz. Então, a minha mensagem para todos, poxa, acredite em você, acredite no seu time, faça um time, né? Dentro do seu time, que os resultados aparecem. Nós vivenciamos, durante esses 30 anos, algumas crises, só que as crises são momentos para você aprender a criar alternativas de ganhar dinheiro. Tá? Eu coloco isso. Porque na crise você tem tempo de você pensar em outras coisas, não pensar no prejuízo, vamos pensar em criatividade mesmo, em trazer novidade. Tá? Essa é a minha mensagem para o pessoal final aí. Então, eu estou muito grato desde o começo da apresentação, aí, quando você me coloca essas premiações, se vocês visitarem a Trio Espuma, vocês vão ver em algumas salas essas premiações, porque a gente tem algumas, então a gente vai colocando nas salas, porque o cliente, quando chega, a ideia realmente é criar impacto, tá? Mas eu falo para vocês, nem todo mundo vai entender aquilo que você está fazendo. Eu dei um exemplo para o Yoshida e o André, que por causa dessas premiações, nós recebemos uma premiação da Toyota e saiu na revista Autodata. Em função disso, um cliente nos chamou, uma montadora, a Fiat, chamou o pessoal da gerência de compras lá, me chamou para querer saber um pouco mais da Trio Espuma. Poxa, uma empresa conceituada, ganhando prêmios. Então, fui conversar com eles. Eu vou resumir para vocês no final. Olha, bacana,
portfólio da empresa e tal. Naquela época, faz uns 5 anos atrás, nós não éramos ainda certificados IATF. Nós somos há 3 anos, 2 anos e meio, mais ou menos. Então, naquela época, nós não éramos ainda certificados. Eles olharam e falaram, olha, vocês são muito bons para a Toyota, mas não o suficiente para a Fiat. Foi o fechamento da visita com eles. Eu olhei e falei, puxa, bacana ouvir isso, porque assim eu me preparo da próxima vez para estar melhor, para poder fornecer para eles. Mas, numa outra linha, você comparar os produtos que o meu cliente principal, aí, vamos falar da Toyota e Honda, produzem, comparar com o da Fiat, eu acho que tem uma diferença bem grande em credibilidade. Então, essa é a mensagem para vocês. Tá bom? Bacana, valeu, Maurício, gratidão. Yoshida, peraí, o Washington colocou aqui, ó, o conjunto de nossos erros é o que chamamos de experiência, Oscar Wilde. Exatamente. Bem bacana, muito bem lembrado, Washington, bacana. Valeu, sensacional. Washington. Yoshida, considerações finais, vai lá, deixa aquela mensagem para mim, para o pessoal, vai. Sim. Gratidão, Maurício, gratidão a todos pela presença, e é inspirador te ouvir, Maurício. Ontem eu falei a frase que eu vou falar hoje, mas hoje vale também muito importante, porque dentro da nossa grande jornada da vida, nós estamos inspirando as pessoas, né? E muitas pessoas nos inspiram. Então, eu digo que todos nós estamos brilhando, né? E o nosso brilho impacta as pessoas, inspira as pessoas que estão à nossa volta. O que é brilhar? Agir, né? A partir de valores e conhecimento, né? Então, conhecimento e valores, importantíssimo. Para cultivar conhecimento e valores, a gente tem que se despir de ego, preguiça, de tudo, né? E trabalhar em cima de um propósito, em cima de um sonho. E quando a gente faz isso, com certeza, cada dia que passa, nós estamos brilhando mais. E estou muito feliz que tem muita gente que brilha, se esforça em brilhar, e isso faz o mundo ficar melhor. E gratidão, Maurício, por estar fazendo esse trabalho brilhante, né? Inspirando as pessoas, né, dos clientes, seus colaboradores também, a serem cada dia melhores, né, pelo exemplo, pela postura, né, corporativa, postura de negócios, né? E isso é o que isso que importa de verdade, porque nesse caminho nós vamos acumulando conhecimento e valores, vamos distribuindo, e com certeza, né, no começo da nossa jornada nós tínhamos um nível, estamos num outro nível, estamos impactando várias pessoas que vão transmitir esse novo nível, né, essa vontade de crescer, a vontade de fazer melhor, a vontade de se desenvolver, né? Isso vai acendendo mais luzes pelo caminho, né? Vai tornando o mundo mais brilhante, mais agradável, o mundo melhor, né? Isso é importantíssimo. Gratidão por estar fazendo esse trabalho também, Maurício. Maravilha. Gratidão, Yoshida. Gratidão, Maurício. Gratidão por a nossa amizade aí de tanto tempo. Algo extremamente raro, né? No mundo dos negócios, a gente conseguir construir amizades de verdade, né? E eu sou um privilegiado porque tenho amigos, o Maurício, um deles dos mais importantes, que mora aqui no coração, que é algo extremamente raro, que a gente, né, está no mundo dos negócios, ele no departamento de vendas, eu em compras, e mesmo assim, né, interesses muitas vezes antagônicos, né, já tivemos algumas negociações um pouco mais ásperas aí, mas mesmo assim a gente continua com essa amizade, e isso me traz uma felicidade muito grande em saber que eu estou na jornada, mas eu posso olhar para o lado e sei que você vai estar lá. Gratidão, meu amigo. Imensa gratidão. Gratidão a cada um de vocês que fazem dessa nossa live aqui mais do que especial. Vocês, pessoas especiais de verdade, que são pessoas que estão aqui para ganhar um pouco de conhecimento no tempo livre de vocês, podendo evoluir, querendo evoluir, não simplesmente jogando o tempo fora, o nosso bem mais precioso. E a gente lembra que a gente está aqui com aquela história, né? O nosso conhecimento é um foguinho, é uma vela, né? É aquele foguinho da vela. E a gente pode transmitir esse conhecimento acendendo várias velas, que o nosso fogo não apaga. Isso é
fundamental. E mais do que isso, quanto mais vela a gente acende, mais luz a gente traz para o mundo. E esse é o nosso grande objetivo, transmitir essa luz, transmitir esse calor do fogo, por mais que a gente possa, porque assim a gente pode ir para o outro lado com a consciência tranquila, olhando para trás da vida e falando, olha, construí um monte de coisa, criei um monte de coisa, iluminei demais esse mundo e fiz pessoas brilharem, e isso é o mais importante, isso é o que faz a gente acordar todos os dias e estar aqui disposto a transmitir essa luz, esse conhecimento. Nossa imensa gratidão a cada um de vocês. Amanhã Gratidão a gente tem uma todos, live gratidão. mais do que especial, uma live com o Conder, falando de transformação, pessoa que passou por momentos muito difíceis e junto com a gente, junto com o nosso treinamento, conseguiu se superar, hoje recolocado, trabalhando na ArcelorMittal, né, como coordenador como coordenador de manutenção. Então vai ser uma live fantástica. Lembrando que no sábado é de manhã, sábado é sempre às 9 da manhã, assim como vai ser o nosso workshop do próximo sábado, né, do dia 4. No sábado agora, a gente vai ter uma aula às 9 da manhã, então a gente conta com a presença de todos vocês, e na semana que vem, todos os dias, o mesmo horário, 20h59, na mesma sala do Zoom, a gente vai ter uma série de convidados muito, muito bacanas, conto com a presença de cada um de vocês. Imensa gratidão. Nós temos a felicidade de ter convidados todos altíssimo nível. Gratidão, gratidão a todos. Gratidão, imensa gratidão. E a partir de agora, os microfones estão abertos. Gratidão a todos, gratidão, gratidão, a cada Maurício. Um de vocês que estiveram por aqui. Gratidão. Valeu, gratidão. A gente Muito aguarda obrigado, vocês amanhã. Obrigado, valeu, obrigado, Maurício. Gratidão, gratidão. Beijo, querido. Fica com Deus.